vocês puderam perceber, estamos em retorno de acampamento. O clima está um pouquinho diferente, a decoração, as vestimentas de parte da galera também está um pouquinho diferente. E hoje nossa mensagem é também um pouquinho diferente. Então eu gostaria de pedir para que você abra, por favor, aí no seu lugar, o livro de Nárnia no capítulo 1. Tá? Então pode abrir, não, mentira, não vai ser... Por mais que seja temático dentro aqui de Nárnia, ainda assim, nossa palavra será bíblica. De forma muito breve, não sei se você sabe, não sei se você conhece, mas o escritor de As Crônicas de Nárnia, antes de ser filme, foi ali um livro, né? E o nome dele é C.S. Lewis. Ele nasceu na Irlanda do Norte e nos seus 64 anos de vida ele deixou cerca de 40 livros escritos, alguns deles ainda não traduzidos para a nossa língua, mas tem tido uma tradução constante por uma das editoras, pela Thomas Nelson, recentemente, e por isso temos acesso agora a uma grande parte da obra dele. As Crônicas de Nárnia, junto com o Cristianismo Puro e Simples, são as obras mais famosas dele, e As Crônicas de Nárnia, na verdade, é uma coletânea de 7 livros diferentes, é uma junção ali de 7 crônicas que contam sobre um universo diferente, um universo que foi criado e que a gente vê o fim dele na última história. E nesse universo nós temos a figura emblemática do Aslan, que vocês acabaram de ver aqui pulando. A gente ficou um pouquinho preocupado, lógico, mas deu tudo certo no final. E Nárnia em si é a história, na verdade, da redenção do homem. É a história, na verdade, do homem em relacionamento com Deus. Da mesma forma que Nárnia foi criado, o nosso mundo foi criado. Da mesma forma que Nárnia, o mundo de Nárnia, ele é consumado na batalha final, um dia também o nosso mundo será consumado na batalha final. E nesse meio tempo nós temos, então, o resgate, a compra, que vocês acabaram de ver aqui, ouvir aqui, Aslan dizendo... que foi comprado, o preço de Edmundo, o preço de Nárnia, foi pago com sangue, o sangue do próprio Aslan. E isso também nos remete muito a uma história que nós conhecemos e que nós vivemos. Nárnia também conta um pouquinho sobre a vida do cristão posteriormente, depois da sua redenção. Muito bem, mas para não ficarmos apenas na literatura, nós vamos também para a Bíblia. Como eu disse, a palavra de hoje vai ser bem bíblica. E ela é muito clara, é muito objetiva, muito simples e direta naquilo que se propõe. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Colossenses 1. Livro de Colossenses, capítulo 1. Já que eu citei o livro Cristianismo Puro e Simples, aproveitando o ensejo, falei isso de manhã, eu vou falar agora, né? Porque, enfim, seu Jorge, há 2 semanas atrás, quando pregou, ele comentou que alguns pegavam livros dele, ele acabava esquecendo quem era e ficou para sempre assim o livro perdido por aí. Eu tenho também livros emprestados, mas eu ainda estou com a memória fresca, eu sei, tá? Mas eu não vou te constranger desse nível assim, tá? Só vou pedir para Deus tocar seu coração e fazer você perceber que o item de decoração não está tão legal assim lá na sua casa, ele fica melhor na minha prateleira, tá? Até porque está lá assinado e tudo, então depois você pode devolver também, sem constrangimento algum, tá? Vai voltar, obrigado, Juarez. Ó Deus, já respondendo, ó Senhor. Já tocou. Colossenses capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras,
nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo do sofrimento de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo, anunciando-lhes a sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço, na dependência do seu poder que atua em mim. Bom, um capítulo inteiro para a gente ler, mas eu confesso que é um dos meus trechos bíblicos preferidos, porque eu enxergo esse trecho como uma espécie de síntese para aquilo que Cristo realizou por nós. Se você perceber, esse trecho, ele fala desde o momento em que ele é a imagem do Deus invisível, pois nele foram criadas todas as coisas, ou seja, desde o momento da criação, até mesmo falando sobre a glória eterna que teremos com Cristo. Ele fala que Cristo é a imagem do Deus invisível e nele tudo foi criado. Fala que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino da luz, através do perdão dos nossos pecados. E que mediante a morte dele, nós somos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E tudo isso por quê? Porque Cristo não está morto, ele está em nós e com ele estaremos para sempre na sua glória. O meu coração se alegra tanto com esse texto que eu confesso que a minha intenção, a minha primeira motivação aqui, o meu primeiro impulso, seria começar essa palavra até mesmo pela conclusão dela. Mas não vou começar pela conclusão. Quando a Rosana me chamou, a Rosana, general da Noemi ali no Ministério Infantil, me chamou para participar da elaboração do acampamento das crianças, tudo, eu não pensei duas vezes. Primeiro, sou um grande fã de C.S. Lewis, gosto muito da obra dele, Nárnia e algumas outras várias.
E também sou muito fã, não daquele que escreveu a história de Nárnia, mas daquele que escreveu a minha história. Então, como eu sou fã desses dois, para mim, eu não poderia recusar esse convite, e por isso estou aqui hoje em jornada dupla. Vocês viram aí cantando e depois pregando, mas tudo bem, é para a glória de Deus. Vamos começar do início, então. Então, começar por onde devemos. E no início, tudo era escuridão. Ouvia-se apenas a voz de algumas crianças, o relinchar de um cavalo, as queixas de um senhor de idade. Ouvia-se as dúvidas de um cocheiro que não sabia onde estava. No início, ouvia-se os xingamentos de uma feiticeira, segundo as crianças, a bruxa, que estava aqui agora há pouco. E então, este foi o princípio de Nárnia. Dentro da escuridão, aquelas crianças começaram a ouvir uma canção sendo entoada. Sem saber ao certo de onde ela vinha, parecia que tudo era preenchido por aquela voz, aquela única voz cantando sozinha. E aos poucos eles foram tomados por aquela voz. As crianças, o cavalo e o cocheiro queriam ouvir aquilo. Já aquele senhor ranzinza e aquela feiticeira, muito pelo contrário, não aguentavam, eram atormentados por aquela canção. E então, quando eles percebem, olham para cima, onde era escuridão, agora eles veem várias estrelas, vários pontos de luz, iluminando aquela vastidão que eles enxergavam antes como escuridão. Então, pouco depois, conforme a canção ia mudando, eles veem uma estrela ainda mais forte surgir no horizonte. O tal do Sol do Sul, que o Daniel falou aqui, ele estava surgindo. E as crianças percebem então que aquela canção não vinha de alguém comum, mas vinha de um leão que cantava aquela canção. Ainda que eles não entendessem o que estava sendo cantado, não tinha uma letra, não tinha uma palavra que eles pudessem identificar. Ainda assim, eles se encantavam com aquilo que estava acontecendo. E conforme o leão cantava, conforme o leão mudava aquela canção, outras coisas surgiam então. E assim criaram-se montes, assim criaram-se mares, assim criou-se a vegetação daquele mundo. Pela canção de Aslan, tudo se fez. E por tudo aquilo que ele fez, depois de ter feito tudo aquilo, ele parou em silêncio. Não um silêncio de quem não tem mais o que criar, mas um silêncio pronto para conceder vida. Depois de ter criado, feito tudo, feito os animais, tudo o que existia em Nárnia, Aslan sopra sobre a sua criação. E assim, então, a criação passa a ter vida. Pelo sopro de Aslan, pela palavra de Aslan, tudo se fez. Pelo seu sopro, tudo tornou-se vivo. Depois disso, anos mais tarde, outras duas crianças resolvem atravessar um guarda-roupa e chegam num mundo totalmente diferente desse que a gente acabou de ouvir. Um mundo totalmente congelado. Parecia que o inverno... Obrigado. Que o inverno não tinha passado naquele ano. Ele nunca acabava e o Natal também não estava chegando, né? É isso que a gente viu, né? E então o inverno tenebroso reinava ali em Nárnia. Uma dessas crianças, Edmundo, que vocês viram, acho que a coluna dele está aqui, Edmundo, o Justo, ele tinha uma certa rivalidade com seu irmão mais velho, o Pedro. E ele queria, na verdade, chamar a atenção do seu irmão, queria, na verdade, ter a mesma posição de liderança que seu irmão tinha. Ele tinha, na verdade, inveja do seu irmão, por aquilo que o seu irmão podia fazer, tinha, e ele não se via, na verdade, digno de nada, e queria, então, ocupar o lugar do seu irmão. É neste momento, então, que ele se encontra com a feiticeira Jades, que vimos aqui, a bruxa, e então ele cede à tentação, quando ela oferece a ele a chance de ser príncipe, ser rei de Nárnia no seu lugar. E ele, então, quer saber o que ele precisa fazer para isso. E a feiticeira Jades fala para ele que é só ela trazer, reunir os 4 irmãos lá e entregá-los a ela, que aí daria tudo certo, que aí ele viraria rei. E Edmundo, cego pelo seu desejo, ele atende o desejo da feiticeira, atende o pedido dela. Reúne seus irmãos, leva-os a Nárnia, porém ele não percebe que pela lei de Nárnia, de acordo com a sua traição, agora o seu sangue pertencia
a feiticeira Jades. Então Edmundo passa a ter uma dívida de sangue com Jades. Ela queria, na verdade, os 4 filhos de Adão e Eva para conseguir evitar uma profecia que dizia que quando os 4 estivessem juntos, eles poderiam e reinariam sobre Nárnia. Então, para evitar isso, ela gostaria de derrotá-los antes que isso acontecesse. E por isso Edmundo trai Aslan, trai Nárnia, trai a própria profecia de Nárnia. E então, dentro desse desespero todo, seus irmãos conseguem fugir. Eles não são entregues à feiticeira. Edmundo, por sua vez, sim, ele se torna escravo dela. E quando então seus irmãos chegam em Nárnia, eles começam a ouvir profecias, que diz que, só deixa eu achar ela aqui, o mal será bem quando Aslan chegar, ao seu rugido a dor fugirá, nos seus dentes o inverno morrerá, na sua juba a flor há de voltar. Essa era a profecia de Nárnia. O aguardo pela volta de Aslan para poder derrotar aquela que estava provocando aquele inverno todo. E sim, Aslan ressurge na história. O leão aparece novamente para ajudar os filhos de Eva, as filhas de Eva e os filhos de Adão. Mais do que isso, Aslan traz para trazer salvação a Nárnia. A feiticeira vai à presença de Aslan, quando sabe que ele está de volta e que ele está com 3 dos filhos de Adão e Eva. E quando ela chega, ela exige de Aslan, então, o sangue de Edmundo. E diz que ele é traidor, então ela exige o preço da traição, a morte daquele garoto. Neste momento, então, Aslan pede para conversar a sós com a feiticeira. E quando eles conversam, a feiticeira sai satisfeita da barraca onde eles se reuniram, e então ela sai feliz, entrega Edmundo, e ninguém entende muito bem qual é o preço, o que aconteceu ali, e Aslan só diz para aguardarem o dia seguinte. Naquela noite, enquanto as tropas de Aslan dormiam, as 2 meninas, Lúcia e Susana, elas têm uma crise de insônia e resolvem andar um pouco. Neste instante elas veem o leão também andando ali no meio do acampamento e se dirigindo até o acampamento da feiticeira Jades. E então elas resolvem conversar com ele e acompanhá-lo. E nisso eles conversam sobre aquilo que será de Nárnia. E neste instante, Aslan pede para que elas não o sigam mais. Determina que elas fiquem naquele lugar e ele seguirá sozinho. Aslan vai até o acampamento da feiticeira. Chegando lá, ele é cuspido, é chutado, é açoitado, é amarrado, amordaçado, e cortam toda a sua juba e o deitam numa mesa de pedra. É o momento onde a feiticeira Jades, então, desfere o seu golpe fatal e atinge Aslan e o mata. Enquanto todas as hordas da feiticeira Jades celebram, nisso as meninas afastadas ao longe, vendo o que aconteceu com Aslan e como ele não reagiu, sendo que ele poderia ter feito algo naquele instante e certamente estaria livre das cordas que o prendiam, estaria livre daqueles que estavam o agredindo naquele instante. Elas, sem entender nada, apenas podem chorar a morte daquele que seria o seu salvador, aquele que era a esperança de Nárnia. Nisso, a feiticeira Jades comemora a morte de Aslan e resolve ir atrás de todos os outros para matá-los, e assim dominar por uma vez o reino de Nárnia. Quando ela vai, as meninas aproveitam a oportunidade e vão até Aslan. Nisso, elas retiram todas as cordas que o prendiam. E quando retiram as cordas de Aslan, elas ouvem um barulho estrondoso. E sem entender muito bem, quando estão procurando, elas percebem que a mesa onde Aslan estava, agora ela se partiu ao meio. E Aslan, então, com o sol nascendo, brilhando novamente sobre ele, a sua juba inteira novamente, está vivo, está ao pé por trás daquela mesa. Neste instante, então, eles vão atrás da batalha final que está para acontecer. E na batalha final, como vocês puderam perceber, aqui não preciso falar tanto, Aslan derrota facilmente a feiticeira Jades.
Eles cuidam dos feridos daquela batalha. E em seguida, Aslan coroa cada um deles ali como reis e rainhas de Nárnia. Bom, uma vez eleitos reis e rainhas de Nárnia, para sempre reis e rainhas de Nárnia. E acho que deu para resumir um pouquinho assim, aí quase que 2 livros de As Crônicas de Nárnia para vocês, mas depois você pode efetuar a leitura, que eu acho que vai ser até melhor, tá? Mas se eu pudesse separar essa história toda que eu narrei aqui para vocês, eu colocaria ela em 5 tópicos, em 5 pontos, que seriam: o primeiro, a criação de Nárnia; o segundo, a queda de Edmundo; o terceiro, as profecias sobre Aslan; o quarto, o sacrifício de Aslan; e o quinto, a vitória de Aslan. Bom, eu disse que a palavra ia ser bíblica e até agora foi apenas dentro da literatura. Mas então agora nós vamos sim para a nossa palavra bíblica. Por quê? Não sei se você conseguiu perceber, mas tanto a história de Nárnia como a nossa história, elas têm uma certa proximidade. Não sei se alguém conseguiu perceber alguma coisinha sobre Adão e Eva. Tem mais alguma coisa? Sobre a criação, a crucificação. Este mundo representa a gente, a queda do homem, né? Aslan representa Jesus. Ó, as crianças estão afiadas, viu? É verdade, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. As crianças puderam perceber, então, tudo isso já. E é o que nós vamos ver de forma muito simples e direta aqui. Da mesma forma que Nárnia foi criada pela palavra, esse é o nosso primeiro tópico, então, a criação do mundo. A história que eu realmente quero contar não é Nárnia, mas é a nossa história. Então, nossa história ela também se começa bem parecida com aquilo que foi a história de Nárnia. Eu vou começá-la um pouquinho diferente. Eu começo por João 1, 1 e 2, que diz assim: no princípio era o Verbo, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Salmo 92 diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, ele é Deus. Colossenses 1, 15 a 17 diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Antes mesmo de qualquer coisa existir, ele já era. Deus já era. Jesus já era. Todas as coisas vieram a existir porque ele já existia. Antes de qualquer justificativa racional que possa ocorrer hoje, ou que ainda a humanidade venha a encontrar, ele já era. Ele já existia, antes de qualquer organismo que venha a existir no universo. Ele já era. Ele é o princípio de tudo, e tudo que existe, existe nele. A Bíblia nos diz que tudo foi criado pela palavra de Deus. Isso está lá em Hebreus 11, 3, que pela palavra ele criou tudo, e a gente vê isso no relato em Gênesis 1 e 2. Não existe um acaso cósmico que possa vir antes dessa palavra dele. Ele chamou existência aquilo que não existia. Pela sua palavra, ele tornou existente aquilo que não existia. A sua existência é parte da própria existência de Deus. Você existe porque Deus existe. Você está inserido dentro da existência de Deus. Eu não planejo falar sobre ciência nem nada, mas Lavoisier, famoso químico belga, ele tinha uma frase que dizia o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. E você já parou para pensar na profundidade que essa frase científica, então, tem para a nossa própria fé? Significa que não importa se eu estou queimando a gasolina no meu carro, aquela gasolina, ela não deixa de existir. Ela apenas vai se transformar em outro tipo de matéria, num outro estado, e assim existe um ciclo infinito da natureza. Então, aquilo que um dia era
vegetação ou animal, se transformou em combustível fóssil que foi refinado, virou gasolina e agora o carro transformou em gás carbônico e afins. Então, repara que nada pode existir sem a permissão dele. Nada existe sem a palavra de Deus. E da mesma forma, nada deixa de existir sem a palavra dele. Tudo que existe, existe pela palavra dele. E nada deixará de existir sem a palavra dele. A fé nos faz perceber que a razão para isso, para tudo existir, não é uma falta de conhecimento científico, mas é, na verdade, o conhecimento da palavra de Deus. Então, nós, a criação do próprio Deus, deveríamos estar eternamente ligados com Ele, porque fomos criados por Ele e ligados a Ele eternamente, já que Ele que determina quando é o fim das coisas, deveria ser assim. Porém, vem o nosso segundo tópico, a queda do homem. Gênesis 3 conta sobre a queda do homem. Você conhece o relato bíblico, muito provavelmente, é quando Eva dá ouvidos a uma serpente, que é a materialização do mal, desobedece à instrução dada por Deus e consome o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mais importante do que saber o que era, qual era o fruto, se era maçã, pêssego ou abacate, não sei qual a sua preferência, morango, maçã, maracujá, tem vários palpites aqui também. Melancia, se caísse, podia ser jaca, né, para cair na cabeça da Eva ali na hora, mas não foi. Então, não é isso a parte importante para a gente. O que a gente precisa realmente saber é, naquele instante, houve o pecado da desobediência. O importante não era o fruto que foi consumido, mas sim que houve a desobediência. Houve uma traição. Houve a traição daquilo que era esperado por Deus ali da parte de Adão e Eva. E isso fez com que toda a humanidade se tornasse pecadora. Romanos 5,12 diz: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Ainda em Romanos 5, versículo 18 diz: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. 19, por causa da desobediência a Deus, de um único, muitos se tornaram pecadores. Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e estão separados de Deus. Romanos 6,23 diz: pois o salário do pecado é a morte. Sim, você nasceu pecador por herança. O pecado de Adão e Eva passou dentro da genética humana ali a todos nós. Todos nós nos tornamos pecadores a partir da queda do primeiro homem. Então, se o salário da morte é o pecado, e naquele mesmo instante Adão e Eva deveriam ter morrido. Porém, eles colocam esse peso sobre a humanidade. O peso da morte passou a estar sobre nós. Nós nos tornamos, então, escravos do pecado, escravos do próprio diabo. E assim, precisamos, então, de alguém que consiga nos livrar desta culpa. E para você ter uma noção de como funciona isso, já que eu citei o livro, vamos lá. C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, ele diz que existe em nós um senso daquilo que devemos fazer. Ou seja, nós temos consciência que existe uma postura correta a ter. Porém, nós temos também uma outra coisa. Um senso em nós que nos faz sempre querer ir contra aquilo que aquele primeiro senso diz. Então, é aquilo, na verdade, C.S. Lewis só está traduzindo aquilo que Romanos 7,19 diz. Quando Paulo fala: quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu o faço. Humanamente falando, não existe chance para nós mesmos conseguirmos nos livrar dos nossos pecados. Sendo assim, a única coisa que nos resta, então, é a morte e a separação de Deus. A não ser que, da mesma forma que o C.S. Lewis, Deus também goste de dar plot twists na história e assim modificar tudo. E esse é o nosso terceiro ponto. As profecias sobre o Messias. Durante anos, aguardou-se pela resposta de Deus para poder livrar o homem da culpa do pecado.
E apesar de contar com a provisão de Deus, com a ajuda de Deus, com a orientação de Deus, o povo em si ainda era escravo do pecado. Ele ainda estava afastado de Deus. Prova disso você sempre vai ver vários relatos no Velho Testamento de diversos líderes que falavam ao povo em nome de Deus, mas o povo não tinha livre acesso a Deus. No tabernáculo, no templo, o povo tinha acesso a estes lugares, mas eles não tinham acesso à presença de Deus. Você verá que até mesmo a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, chegou ao ponto de, quando estava caindo de uma carroça, alguém ir lá ajudar, só para não deixá-la cair, a pessoa que a tocou ser fulminada na hora, porque não poderia, estava afastada de Deus e não poderia tocar naquilo que era santo. Então, como resolver esse problema do pecado e da morte? Isaías 11, de 1 a 4, alguns fragmentos diz assim: da linhagem de Jessé brotará um novo ramo que de suas raízes dará frutos, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força da sua palavra, e o sopro da sua boca destruirá os perversos. Isaías 9, também alguns trechos, diz assim: o povo que andava na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará, e o seu povo se alegrará. Porque tu quebrarás o jugo da escravidão, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O seu governo e a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. Colossenses 1,13, que lemos, diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Finalmente, João 3, 16 e versículo 17 falam assim: porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. O Messias prometido, aguardado durante anos, ele já veio. Já não há mais escuridão, não há mais trevas que possam nos esconder a luz de Jesus. Ele é a luz prometida por Deus. Ele é aquele que nos livrará do poder do pecado. Da mesma forma que vimos profecias sobre a volta de Aslan, a vinda de Aslan para salvar, o nosso Messias também já veio. E este é o nosso próximo tópico, o sacrifício do Messias. Quarto ponto. Quando Jesus ele inicia o seu ministério, o primeiro a reconhecer a verdadeira e a principal missão de Jesus aqui é João Batista. Porque João Batista fala assim, lá em João 1,29. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perceba a verdade anunciada por João Batista. Jesus não veio, a sua missão principal não era ensinar, não era curar, não era ir contra os religiosos. Ele não tinha uma missão política, uma missão ideológica. Jesus veio para cá, desceu de toda a sua glória, se despiu da sua glória e veio habitar entre nós para tirar o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro, aquele que poderia derramar o seu próprio sangue para nos livrar de toda a culpa do pecado. E quando falamos sobre pecado, lembre-se que falamos sobre morte. Quando falamos sobre morte, falamos sobre derramamento de sangue. Em Gálatas 1,4 diz: Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Jesus escolheu os cravos e o madeiro por obediência a Deus, e por nos amar, Ele se entregou. Para compreender o plano de Deus, talvez você possa até mesmo voltar para ver como era o plano de Deus.
Se você volta mais de 400 anos antes disso, você vai encontrar também um relato lá em Isaías 53, que diz assim, falando sobre Jesus: não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Jesus é o Messias aguardado. Ele é a raiz de Davi, aquele que pisaria na cabeça da serpente. Para nos salvar, Jesus se entregou. Para nos salvar, Jesus levou sobre o seu corpo os nossos pecados. Para nos salvar, Jesus morreu. Para nos salvar, Jesus foi sepultado. Colossenses 1:22 diz: agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Agora, finalmente, pela morte de Jesus, o véu que nos separava de Deus, ele é rasgado e então temos livre acesso à presença de Deus. Cristo Jesus é o nosso Redentor, aquele que nos justificou de toda a culpa. Como vocês viram aqui, Edmundo o Justo, aquele que era traidor, ele é chamado de justo por Aslan. Não por aquilo que ele fez ou por aquilo que ele poderia fazer, mas ele foi justificado pelo sangue de Aslan. A culpa que antes existia sobre Edmundo foi retirada e passou a ser a culpa de Aslan naquele momento. Da mesma forma, nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro e estaremos agora com ele pelos séculos dos séculos. Este é o nosso quinto ponto, a vitória de Jesus. Ao morrer na cruz, Jesus não foi derrotado. Pelo contrário, a morte de Cristo foi a morte da morte eterna. Ou seja, quando Cristo morre, ele mostra que não existe mais poder da morte. E então nós temos a vida eterna nele. Cristo não veio aqui apenas para desfazer as obras do diabo. Ele veio para derrotá-lo. Ao derramar o seu sangue, Jesus venceu o pecado, quebrando as nossas algemas e nos tornando livres do poder do pecado. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo Jesus vence a própria morte. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou e passamos a ter o livre acesso à presença do Pai. Ele não morreu como um sofredor pela ideologia que existia. Ele morreu pelo homem, ele morreu por você, ele morreu por mim. Ele se entregou voluntariamente. E então, da mesma forma que ele se entregou, ele é a ressurreição e a vida. Assim como ele ressuscitou, também ressuscitaremos com ele e viveremos para sempre com ele. Agora, aguardamos ansiosamente pela sua vinda gloriosa. Enquanto o mundo espera pelo crepúsculo do fim dos tempos,
nós, aqueles que o conhecemos, que o servimos, que somos seus filhos, sabemos que o que terá será o alvorecer do dia eterno, o dia do Senhor. Quando o sol da justiça brilhará e poderemos então vê-lo face a face. Apocalipse 21 diz: então vi um novo céu e uma nova terra, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu faço novas todas as coisas. E disse ainda: está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Nós temos a esperança, mais do que isso, nós temos a certeza de que Cristo voltará gloriosamente. De forma poderosa Ele virá. E Ele não virá mais para sofrer, mas Ele virá para nos buscar. Ele virá para reinar eternamente. E nós junto com Ele, como corpo dEle, a igreja gloriosa do Senhor, estaremos reunidos pelos séculos dos séculos com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. Fique de pé no seu lugar. Não sei se você conseguiu entender muito bem essa mensagem, mas de forma bem resumida, eu gostaria só de destacar que o primeiro ponto que você deve entender é que tudo foi criado por Deus, inclusive você foi criado por Ele. O segundo ponto que você precisa entender hoje é que o homem pecou. Você é um pecador, da mesma forma que eu sou em minha natureza. E por isso fomos retirados da presença de Deus. O terceiro é que aquele que poderia nos salvar já estava sendo anunciado muito antes, mostrando que nunca foi plano de Deus condenar o homem, mas o tempo todo Ele desejou nos salvar. O quarto ponto: Jesus se entregou no nosso lugar. O lugar na cruz era meu, era seu, mas ainda assim Ele tomou o lugar para si, se fez maldito em nosso lugar. Em quinto ponto, não apenas no passado, mas Jesus ainda voltará no futuro. Temos a certeza e estaremos junto com eles pelos séculos dos séculos, pois Ele derrotou a morte e nos deu a vida eterna.